Muito bem, então comecemos ali, ó, o questionário da lição 1. Eu não vou colocar o questionário aqui, vou colocar só as respostas e vou ler as perguntas. Questão número 1. Quantos elementos podemos encontrar numa oração? Resposta. Podemos encontrar 6 elementos em uma oração. Questão 2. Quais são os elementos que podemos encontrar numa oração? Então, conforme vimos ali na lição 1, são os elementos sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal restritivo, adjunto adverbial. Questão 3. Que é sujeito? Sujeito é, numa oração, o agente que pratica o verbo. 4. Como se descobre o sujeito de uma oração? Perguntando ao verbo quem o praticou. Aqui eu coloquei os exemplos que eu mesmo fiz na questão 5, que pede para construir 5 orações e colocar um traço debaixo do sujeito. Surgiu algumas questões a respeito e um dos nossos administradores, o Denis, disponibilizou um link que eu vou colocar ali na descrição, no WhatsApp, explicando melhor essas questões relacionadas a como se encontrar o sujeito da oração. Sugiro também que quem se interessar pode adquirir a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão e aí, a partir da gramática metódica, pode também encontrar melhores explicações. Né? Então, aqui, letra A, o cachorro fez xixi na cama. Pergunta-se, né? Quem fez xixi na cama? Então, foi o cachorro, por isso eu grifei aqui cachorro. A lição está correta. O que está correta? Né? A lição. Ao Brasil chegaram muitos carregamentos de produtos. O que chegaram ao Brasil, né? Então, são os carregamentos de produtos. A decolagem do avião foi cancelada. Então, o que foi cancelado? A decolagem. A porta não se fechou. O que não se fechou? Foi a porta. Questão 6. Aí tem aqui algumas frases das quais você pode grifar. Você tem que grifar o sujeito. Também houve alguns questionamentos, né? Mas acredito que ficou resolvido. E caso não ficou resolvido, assim, com relação a isso, eu acredito que também, conforme as lições forem avançando, a gente consegue resolver. Questão 6, então, para achar o sujeito, né? Na primeira frase aqui, a filosofia é a ciência de todas as coisas, então, filosofia é o sujeito, o fundamento da justiça é a fé é o sujeito. Foi essa aqui que surgiu a dúvida aqui, né? Se não seria o fundamento da justiça, mas sim a fé. O autor deste livro é Pedro. De todas as coisas, a mais eficiente é o bom humor. É necessária a moderação. Nesse lugar foi encontrado um esqueleto. São caducas as riquezas. Nesse ano o rei morreu. Então basta você perguntar ao verbo quem que praticou a ação ou que praticou a ação e você encontrará o sujeito. Por que isso é importante? Né? Então nós vimos aqui que esse sujeito desempenha uma função em latim. Então vejamos isso. Questão 7. Em latim, quantas funções podem desempenhar as palavras? Em latim, as palavras, eu errei aqui, as palavras podem desempenhar até 6 funções. 8. O que é caso? Caso é a função que a palavra exerce em uma oração em latim. 9. Quantos casos existem em latim? Existem 6 casos em latim. 10. Cada caso em latim tem um nome especial? Sim, nós vimos por enquanto apenas um, né? Vamos
ver aqui qual que é esse caso que a gente viu. 11. Os casos em latim, perdão, como se distinguem os casos em latim? Os casos em latim se distinguem de acordo com a função exercida pela palavra na oração. E também, eu não coloquei, mas a palavra, ela muda a forma como ela é escrita de acordo com o caso. Houve questionamentos com relação a isso, mas, mais uma vez, né, nós pedimos para que a gente dê um passo de cada vez e vamos nos ater aqui apenas à questão 1, sem adentrar a questões mais profundas que nós veremos mais para frente. 12. Conhece o nome de algum caso latino? Sim, o nominativo é o caso em latim que designa a função do sujeito na oração. 13. Quando uma palavra exerce na oração a função de sujeito, em que caso deve estar no latim? A função de sujeito é, no latim, o caso nominativo. 14. Qual a função do nominativo? Então, a função do nominativo é ser o sujeito da oração. Por fim, nós temos aqui uma atividade, né? Atividade 15, para a gente proceder como na lição 6, que pede para que a gente grife o sujeito da oração. Então, vejamos aqui na lição 15. O filho do vizinho estudou. Então, eu vou acertar aqui, é o filho. Quem estudou? O filho do vizinho. O sol sempre ilumina a terra. O que sempre ilumina a terra? Então, temos aqui o sol. A terra é iluminada pelo sol. Quem é iluminada pelo sol? Então, a terra. Nem sempre a lua ilumina a terra durante a noite. Quem nem sempre ilumina a terra durante a noite? A lua. O sol tem luz própria, ao passo que a lua não tem. Quem tem luz própria? O sol. Quem não tem luz própria? A lua. A fonética constitui a primeira parte da gramática. O que constitui a primeira parte da gramática? A fonética. G. O nominativo indica o sujeito da oração. O que indica o sujeito da oração? O nominativo. H. O sujeito de uma oração vai em latim para o caso nominativo. Quem vai para o caso nominativo? O sujeito. Procede mal o aluno que pretende acertar as respostas do questionário sem ter estudado bem a lição. Então, quem procede mal? O aluno. Nesse caso, advirto aqui, eu escrevi lá no nosso grupo, que na correção do livro da edição da editora Saraiva, né, esse aqui, que é o que eu tenho, né, e coloquei à disposição aí uma digitalização da página de resposta do questionário. E nessa digitalização, a palavra que também está grifada. E houve um questionamento no grupo sobre por que essa palavra estaria grifada, e eu acho o seguinte, que na verdade isso aqui é um erro, porque essa edição, infelizmente, ela contém alguns erros. Nós veremos aí nas outras lições que talvez apareçam aí alguns erros quem estiver usando essa versão aqui. Eu uso para consulta, mas tem a versão aí que nós disponibilizamos em PDF para quem se interessar, porque eu acho que é melhor, né, a gente fazer a leitura da lição em PDF.